Pronto, boa noite a todos vocês. Vamos iniciar já, a gente está um pouquinho atrasado, então vamos iniciar logo a nossa live, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Hoje a gente vai fazer capítulo 21, se Deus permitir assim que seja, amém. E quando Ele permitir, né? A gente continua nas profecias. Como vocês estão vendo, essa aqui é contra o Egito e Cuxi, e contra Cuxi, você vai falar, mas não já falou sobre o Egito e não já falou sobre Cuxi e tudo? Não, já falamos, né, obviamente, mas Deus está incluindo novamente, né? Eh, e a gente vai ver, obviamente, o porquê. Então, vamos fazer a nossa oração e iniciar. Enquanto isso, vocês se preparem aí, a gente se prepara por aqui, a gente já vai iniciando. Então, vamos lá. Pai, obrigada por esse momento que nós estamos aqui unidos na sua live. É um encontro pessoal com o Senhor que nós temos, né? A gente vê isso como uma live, obviamente. A gente vê isso como algo que nós nos propusemos a nos encontrar, entrarmos em comunhão, falarmos com o Senhor, estarmos unidos com o Senhor, mas é, é óbvio que quando a gente para espiritualmente, né, pensar no que a gente está fazendo aqui de segunda a sexta, é literalmente, é encontrar com o Senhor, né, porque é o momento em que a sua palavra se encontra conosco, nós nos encontramos com a sua palavra e o nosso relacionamento ele com certeza é impactado de diversas formas, porque nós nos sentimos mais próximos, o Espírito Santo é alimentado, e isso é algo que, eh a gente tem que considerar como um privilégio, Senhor. Então, a gente agradece bastante todos os dias, mas hoje é mais um dia de agradecimento por toda a nossa vida, por todas as situações que nós passamos, os altos e baixos que nós passamos, e que o Senhor, obviamente, intervém com a sua palavra, com a sua mão, com a sua força, com a sua misericórdia, com o seu perdão. A gente só tem que agradecer, Senhor. Então, que a gente possa ter uma boa live hoje, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos entregar, tudo aquilo que nós não entendemos na palavra, mas que o seu Espírito pode nos ensinar e nos ajudar. Que a nossa diferença no mundo seja feita porque a gente se aproxima mais do Senhor e menos de nós mesmos, da palavra do Senhor. Então a gente agradece. Hoje nós vamos fazer a nossa leitura de capítulo 21, continua as profecias, uma das formas da gente ver a tamanha soberania que o Senhor tem e de respeito também, né, por quem o Senhor é. Nós encontramos, Pai, no texto tantas coisas que nos revela a sua misericórdia, mas também encontramos tantas coisas que mostram a sua justiça. Então, que a gente possa estar com os olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, nosso coração aberto, para a gente entender aquilo que o Senhor espera de nós, aquilo que o Senhor quer de nós, e que a gente possa estar alinhados com isso. Então, que nós possamos aplicar aquilo que a gente aprende hoje. Que o Senhor também possa nos proteger contra todos os males, obviamente, aqueles males que tentam nos separar da Sua palavra, nos separar dos caminhos corretos, aquelas energias e o exército maligno, né, que tenta nos perturbar de alguma forma, porque nós já vimos que ele faz isso, ele perambula pela terra, ele perturba, ele espera o momento como um leão para abocanhar, e no momento de fraqueza que ele ataca, no momento de fraqueza ele usa alguém a alguma situação externa, ou, né, ele aplica esses jogos mentais externos conosco, e a gente pede proteção contra isso. E é óbvio que se nós em qualquer momento, se o Senhor permitir que isso aconteça, sabemos que é para o nosso bem, então que a sua misericórdia, a sua mão, Jesus, esteja estendida para nós nos momentos de necessidade, nos momentos de tristeza, nos momentos de altos e baixos, mais baixos, né, assim como o Senhor está sempre disponível nos altos também. Então eh, que nós tenhamos essa noção de um relacionamento com o Senhor. É isso que nós precisamos ter. Em nome de Jesus agradecemos, essa live é consagrada a ti. Então vamos lá. Profecia contra o Egito e contra Cuxi. Egito e Cuxi, nós já sabemos, né, que seria Sudão e seria Etiópia, né, onde nós entendemos hoje cada lugar que são. Nós já sabemos também, nós falamos isso, que Cuxi, né, ele era um dos filhos de Cão, que era neto de Noé,
E Kush eles foram fundados por civilizações na África mesmo, que a gente não tem especificamente qual que é a primeira pessoa, assim, digamos, né? O fundador, digamos assim. Então, são civilizações que estavam na África. Então, e continuam, obviamente, porque, né, nós sabemos do lugar que é hoje. Então, vamos iniciar. No ano em que o general, enviado por Sargão, rei da Assíria, atacou Asdod e a conquistou, nessa mesma ocasião, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Isso aqui, se você lesse no livro de Reis, se você lesse no livro de Crônicas, você entenderia. Ah, tá, ok. Só que agora você está lendo o livro de Isaías. Então, quantas vezes você viu? A gente viu algumas vezes, né, que apareceu Isaías, o profeta, não sei quantas vezes nós já falamos, olha, isso aqui está acontecendo enquanto Isaías também está, lembra? Então, aqui é o momento em que o Senhor está falando por meio de Isaías. Então, aqui ele narra o que acontece naquela era, naquela situação. E aqui ele já está falando por meio de Isaías, ok? E ele diz: Vá, tire o pano, desculpa, filho de Amós dizendo: Vá, tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. E ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Então o Senhor disse: Como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal de advertência ou prodígio contra o Egito e contra Cuxi, assim, o rei da Assíria, para vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados cuxitas, jovens e velhos com as nádegas descobertas. Os que confiavam em Cuxi e se orgulhavam do Egito terão medo e ficarão envergonhados. Naquele dia, o povo que vive deste lado do mar dirá: Vejam o que aconteceu com aqueles em quem confiávamos, a quem recorremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Assíria. E agora, como escaparemos? Então, obviamente, né? A gente vê porque se você perguntar por que Isaías teve que andar nu e descalço, né? Porque Deus, essa profecia específica que a gente está lendo já aconteceu, tá? Inclusive, mas por que ele fez isso? Porque ele mostrou através de Isaías que tem um chamado profético, que fez o seu chamado profético, que falou sobre profecias, que disse tudo que envolve o processo dele, tudo que envolve como é que diz? Não é como é que diz essa palavra, meu gente? Acabei de esquecer a palavra. Tudo que envolve esqueci a palavra agora, mas o destino dele, pronto, digamos. O destino dele, o propósito dele tem a ver com profecia. Então, o que ele fez também foi um sinal profético da humilhação que Egito e Cuxi teriam, né? Então, por isso que ele andou descalço e nu, sem as vestes superiores, e, obviamente, com as nádegas aparecendo, que eles apareceram, né? Cuxi e Egito. Por quê? Porque era um sinal profético. Então, se você perguntar, mas por que Isaías? Porque Deus usou Isaías como um sinal, uma ferramenta, né, de um sinal profético. Então, o que que ele fala nessa parte que ele fala: "Vejam o que aconteceu com aqueles a quem confiamos e a quem recorremos para nos ajudar a nos livrar da rei da Síria". O que que ele está dizendo aqui? Deus está mostrando que aqueles que ficam confiando mais nessas alianças políticas, como por exemplo, Salomão fez, né, ou que confia mais nos homens do que de fato em Deus, vão acabar sendo envergonhados. É isso que Deus nos mostra. Então, a pessoa que confia mais no homem do que confia em Deus, e a palavra fala da gente não confiar no homem. Então, se você confia mais no homem do que em Deus, é um momento de pensar sobre. Gente, engraçado, eu tava pensando isso hoje, né? Porque eu tava falando assim, Deus, aconteceu uma coisa específica com uma pessoa que eu conheço, e eu falo, Senhor, o Senhor, ele tem o controle das coisas, né, da vida e da morte, de tudo, realmente. E não é realmente no sentido de me convencer, realmente no sentido de realizar. Porque a gente acha que é normal, Deus tem controle, sei lá o quê, sei lá o quê.
E a gente esquece de analisar quando acontece algo sério. Então, quando a gente está sem a saúde, que a gente vê que realmente Deus é o médico dos médicos. Quando a gente está passando por algo, a gente realiza realmente que Deus é o Senhor do tempo. Quando a gente vê que está faltando chuva no país, é que a gente... aí a gente vai realizando assim. Por quê? Porque hoje foi isso. Aconteceu uma coisa específica, eu falei, Senhor, que coisa, né, de se realizar, porque eu vou conversando com Deus, né, durante o dia e tudo mais, mas algumas situações eu me pego mais profundamente falando com ele. Então hoje foi o momento. Eu falei: "Que engraçado, porque a ciência, ela tá mostrando uma coisa aqui, né, que aconteceu uma coisa específica aqui. A ciência podia dizer: 'Não, é isso que vai acontecer', porque é assim que funciona. Então se isso aqui funciona dessa forma, a ciência mostra dessa forma". Mas aí, depois que isso aconteceu, Deus não permitiu acontecer o pior, né. Então essa pessoa que estava no telefone comigo, a pessoa estava me contando: "Aconteceu isso e eu poderia ter morrido", né. Aí eu fiquei pensando, eu falei: "Caramba, é verdade, porque se não é Deus intervindo, se não é Deus dizendo: 'Não, não é o momento ainda. Não, isso não vai acontecer'". Então a gente confia nos homens mais do que a gente confia no Deus, às vezes, gente, inconscientemente. Não é você perguntar racionalmente agora para você: "Você confia mais em homem nos homens ou em Deus?". Você vai dizer: "Obviamente em Deus". Mas quando você realmente para pensar a fundo, aí você pensa: "Caramba, realmente eu tenho que confiar realmente em Deus", porque tinha tudo para acontecer isso, tinha todo o respaldo científico, de tudo que você possa imaginar, tinha um respaldo para acontecer isso. Mas não aconteceu, porque Deus permitiu que aí, obviamente, nós entendemos como o quê? Milagre. Entendemos como o quê? Segunda chance, entendemos como o quê? Misericórdia. Então, ele se faz presente em situações que, se a gente não para pensar, passa despercebido. Então, quando ele fala: "Vejam o que aconteceu com aqueles que em confiávamos", porque a gente realmente confia nos homens, obviamente que nós confiamos em Deus, mas novamente, a gente confia nos homens às vezes e esquece de chamar Deus para a situação, ou esquece de realmente entregar a Deus a situação. Então, quando aconteceu isso hoje, eu falei: "Gente, tinha tudo para ser uma tragédia realmente", porque, né, enfim, aconteceu como qualquer pessoa se eu perguntasse a uma pessoa: "O que acontece se eu botar a mão no fogo?", a pessoa pergunta: "Bom, você vai queimar, e se você não tirar a mão do fogo, você vai ter queimadura de primeiro grau, de segundo, terceiro, e aí vai ter uma hora que você realmente vai ter que amputar sua mão, porque você queimou sua mão toda, não tem o que fazer e acabou". Mas e se eu colocar a mão no fogo e ali acontece o né. Então, engraçado isso. Obviamente que nós temos, né, o nosso dever de pensar, porque Deus nos fez, né, animais racionais, então se somos racionais nós pensamos. Mas, que a gente não deixe passar despercebido, porque Deus vai usando e esses testemunhos que vão acontecendo, né, não aconteceu na minha vida especificamente, mas coligado a uma pessoa próxima à minha vida, né. Então, você para e vê, gente, realmente. E aí quando você lê isso aqui hoje, você fala: "Vejam o que aconteceu com aqueles em quem confiávamos, a quem recorremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Síria". É a gente literalmente passar despercebido pelo fato de que confiar em Deus vai muito mais do que só dizer: "Confio em Deus". Confiar em Deus são camadas além, sobrenaturais, espirituais, de 1000 dimensões que você nunca viu, de uma pessoa que você nunca viu, de um criador que você nunca viu, né. A não ser o experimentar. O amor dele você experimenta, a misericórdia dele você experimenta, mas que coisa, né. Então aqui, Deus está deixando muito claro que: "Olha, vocês confiam mais nos homens, vocês fizeram a vida de vocês como vocês queriam, vocês acharam que, ah, depende de fulano de tal para acontecer isso, tô dependendo de fulano YZ, tô dependendo daquilo para acontecer", e a gente nunca fala: "Tô dependendo de Deus para sair daqui do elevador, travou". A gente sempre fala, né: "Não, tô dependendo do cara que tá vindo para consertar o elevador e é isso". E a gente esquece que esse cara do elevador, que tá vindo consertar o elevador, ele pode pegar um trânsito maior, ele pode morrer no caminho, ele pode
mas a gente não põe nas mãos de Deus o crédito que ele merece por nós confiarmos nele, para nós confiarmos nele. Então, tudo está conectado com Deus, tudo está ligado com Deus. E se a gente não para ver essas coisas mais a fundo mesmo, né, mais aprofundando a situação, um verso como esse aqui passa despercebido. Porque aí você fala: "Ah, não, mas espera aí, Deus fez eles passarem vergonha, mas não tinha outro jeito de fazer passar vergonha?". Mas eu entendi, passar vergonha por quê? Só porque eles confiaram, mas eles tinham que confiar, gente, nos políticos deles. Mas eles tinham que confiar no povo, eles tinham que confiar no exército, eles tinham que confiar, mas não é só confiar no homem, porque a palavra diz pra gente não confiar no homem, é a gente colocar Deus na primeira ligação que a gente precisa de ajuda. É a gente colocar Deus no primeiro pensamento que a gente precisa de ajuda. É a gente colocar Deus na primeira crise de ansiedade que nós temos como ajuda. É a gente colocar Deus numa. Colocar Deus. Aí você fala, tá, mas e as pessoas que tomam remédio, por exemplo, você acabou de falar uma coisa, ansiedade, porque a gente precisa sempre falar que tem uma responsabilidade em tudo aquilo que nós falamos. Então, explicando, se você tem uma condição, obviamente, que toma, né, medicamentos e tudo mais, você chama Deus, não é chamar Deus e deixar de tomar o remédio. É enquanto você tá indo andar para pegar o remédio, você tá orando. Então não é abrir mão do que o homem faz, não é abrir mão das ajudas que Deus nos permite através do próximo, obviamente, né? Mas é colocá-lo absolutamente como seu número de emergência para tudo e, obviamente, né, a gente tomar as atitudes corretas que são necessárias, ok? Então, o que que Deus quis mostrar aqui? Que a soberania dele é maior. Você confiava nos homens, mas olha o que está acontecendo com você. E olha, estou profetizando antes, porque está escrito aqui, quanto tempo? 3 anos que Isaías andou nu e descalço, como um sinal profético dessa vergonha que eles iriam passar. Então Deus está lá na frente. Então, quando você acordar, entregue seu dia a Deus. Quando você for se alimentar, entregue seu alimento a Deus. Quando você estiver respirando do nada, no trânsito, tomando banho, cozinhando, agradeça a Deus pelo ar que você respira. Faça esse hábito, tenha esse hábito, esse exercício de você chamar ele para todas as situações da sua vida, inclusive quando você está muito feliz. Principalmente quando você está muito feliz. Porque aqui é um momento de vergonha que eles passaram, momento como eu falo, de profecia que eles passaram, mas por que esperar até esse momento para falar, nossa, o Senhor realmente cumpre? Por que esperar esse momento para dizer, ai, Senhor, que vergonha? Por que esperar, né? Vamos lá. Aqui agora a profecia contra a Babilônia, tá? O que nós sabemos sobre isso? Para vocês que gostam de informações sempre, e a gente está fazendo essas profecias um pouquinho mais aprofundado, né? A gente não faz estudo bíblico aqui, mas eu senti no meu coração da gente fazer as profecias, pelo menos, um pouco mais aprofundadas, tá bom? Então, o que que a gente aprende sobre a Babilônia? O que que é, onde é a Babilônia e tudo mais, né? Ah, a Babilônia, especificamente falando, hoje, ela seria o Iraque, ok? Como nós entendemos o Iraque hoje sendo como a Babilônia. Babilônia vai ter a sua queda, Babilônia vai ter a sua redenção, Babilônia vai ter a sua queda novamente, a sua destruição e tudo mais. Então, vamos ler e entender o que está acontecendo aqui. Para que você entenda, essa profecia contra a Babilônia já se cumpriu mais ou menos, nem totalmente. Ela se cumpriu, como é que diz? Parcialmente, digamos, né? Parcialmente, ok? Então, existem vários tempos, como é que fala a palavra? Esqueci agora. É, vários momentos da Babilônia. Existe a Babilônia, um poder surreal, que nós já vimos, de exilar as pessoas, de poder político, de poder econômico, de ser de fato, né, como nós já falamos, o, o regime, o governo, sei lá, mais poderoso daquela época, era conhecido como mais poderoso daquela época, era o império, desculpa, o império mais conhecido naquela época. Obviamente que nós tivemos a queda da Babilônia,
né? Que isso vai acontecer por medos e persas, que a gente já sabe o que a gente vai ler aqui no versículo 2 média, tá aqui escrito, média é dos medas, né? Vai acontecer isso, aconteceu 500 anos antes de Cristo. E Deus vai continuar falando sobre a destruição futura da Babilônia, que aí vai estar lá em Apocalipse, que a gente vai ler, ok? Então, vamos começar. Advertência contra o deserto junto ao mar. Como um vendaval. Ih, eu tive problema aqui. Alô? Vocês estão me ouvindo por aí? Tá mudo. Estão ouvindo? Agora sim, eu tô Agora ouvindo. voltou. Agora voltou, mas estava mudo. Ah, tá bom. Então vamos lá. Vou começar a partir de novo aqui. Deixa eu só dar mudo no microfone de vocês, porque tem algum microfone que tá aberto aí. Pronto. É... Eita, eita, desculpa. Então vamos lá. Eu não sei onde eu parei especificamente. Bom, Babilônia, né? Eu falei até a parte, deixa eu ver. A Babilônia, ela sendo o Iraque, né? Ela não era especificamente nesse um lugar único, mas nós sabemos como ela, entendemos ela como o Iraque, mas ela dominava, é o império, né? Basicamente. Então a Babilônia é como um império. Vocês estão me ouvindo? Se vocês puderem colocar no chatzinho, não precisa tirar o microfone, abrir o microfone, é só colocar no chat, porque o meu chat aqui ele parece que ele tá carregando, 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 carregando. Então eu não sei se vocês estão ouvindo. Eu acho que eu vou parar.